Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz pelo privilégio de falar do amor do Senhor Jesus, pelo privilégio de viver o amor de Jesus. Porque falar do amor de Jesus, talvez uma pessoa que tenha um conhecimento técnico, ou seja muito inteligente, ela vai abrir a Bíblia, ela vai conseguir entender e falar do amor de Jesus. Mas viver o amor de Jesus é tão maravilhoso. Porque já foi falado aqui nesta noite que quando nós estamos no Senhor, quando Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quer dizer, não é que você vai conseguir tudo, que você vai conquistar tudo, que talvez os seus bens sejam, você vai alcançar a prosperidade financeira desta terra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele traz aquele extenso texto antes dizendo assim, que eu sei ter muito, mas eu também sei passar necessidade. Eu sei ter em abundância, mas também sei viver na escassez. Eu sei estar feliz, mas eu também sei estar triste. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós que estamos em Jesus, talvez alguém olhe para nós e muitas vezes não entenda por que nós estamos alegres. E eu sempre gosto de falar desse texto, e já foi falado aqui nesta noite, que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que olha para cristão e fala assim, meu Deus do céu, não tem nada esse aí. Está passando uma luta, mas está alegre, está dando glória, está na presença do Senhor. E o Senhor falou muito forte ao meu coração hoje à tarde sobre esse Salmo 126, que fala que os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Não, esse não é o tema da mensagem, esse não é o texto-chave da mensagem, mas o Senhor está dizendo para as pessoas aqui nesta noite, que os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Porque Deus tem contemplado filhos e filhas que estão chorando, que estão clamando, mas aquieta o teu coração, porque vai chegar um tempo de cantar com alegria. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Peça para o Senhor, Senhor, o que eu preciso aprender neste tempo que eu estou passando, Pai? Para que eu cante o cântico de alegria. Para que eu possa cantar do outro lado com a vitória na mão. Existe um tempo e existe um propósito para tudo. Algumas pessoas não entenderam quando eu mudei para Chapada Setembro, agora já voltei para Cuiabá e já estou aqui. As pessoas ficam tentando entender, irmãos, nem eu estou entendendo, então não queira entender. Não queira entender. Existe um propósito e existe um tempo para todas as coisas. Às vezes alguém me pergunta, mas você já voltou? Como é que você voltou? Não sei também, quando eu vi já tinha voltado, já estava aqui. Ah, mas ele está trabalhando lá, mas ele veio morar aqui também, vai e vem todo dia agora. E Deus tem dado graça, Deus tem sustentado, porque aquele que coloca a situação é aquele que nos capacita para atravessar a situação. Mas Thaís, você não falou que Deus preparou tudo lá? Ele preparou, era para eu ficar 3 meses lá, estava tudo preparado, fiquei. Ah, mas você falou que ele preparou a casa, ele preparou, porque se eu fosse para lá sem casa não tinha como, então foi ele que preparou mesmo. E Deus prepara. Só que aí quando a gente acha que está tudo muito bom, que está tudo muito confortável, fala, não. Está muito de boa aí, vem para cá, vamos dar uma sacudida aqui. E Deus faz, e muitas vezes eu fico pensando, Senhor, como é que eu vou dar conta de fazer tantas coisas? O Senhor tem me dado graça e me sustentado. O Senhor tem nos dado graça e nos sustentado. Porque não é fácil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso porque Ele me chamou para a graça dEle. Ele me chamou para viver em abundância, uma vida em abundância espiritual. Vocês nunca vão me ver, talvez nunca, não vou dizer nunca, é uma palavra muito forte, mas raramente vocês vão me ver pregar sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre finanças, porque o Senhor não me chamou para falar isso. Eu entendo que o Senhor chamou algumas pessoas para falar dessa maneira. O Senhor não me chamou para falar disso. O meu negócio com Jesus é outra coisa, e às vezes eu fico lutando com Deus. Senhor, por que o Senhor me chamou para falar assim? Eu fui falar o tema da mensagem para o varão aqui, ele falou assim, não, né? Porque, irmãos, a palavra que eu recebo é o Senhor me exortando, e eu entendo e eu compartilho com a igreja. Então, quando o Senhor nos exorta, Ele nos alerta. E o Senhor me chamou para isso, eu não queria. Eu não queria. Assim como muitas pessoas são chamadas para alguns propósitos, para alguns trabalhos, para a missão, e não querem, mas o Senhor chamou. Então, abra o seu coração nessa noite, que o Senhor tem muito para falar conosco. E hoje, nós vamos ler em Romanos, no capítulo 6, e a partir do versículo 15. NAA mesmo, varão. Glória a Deus. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum.
Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa da limitação de vocês. Assim como ofereceram aos seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Falar sobre graça, tendo o cenário que nós temos hoje, é difícil e é controverso, porque as pessoas usam a graça como um atestado para pecar. As pessoas usam a graça de Deus para viver a alegria, a abundância, a prosperidade, tudo aquilo que o Senhor pode trazer de bom para nós e tudo aquilo que nós podemos desfrutar em vida, nesta carne pecaminosa que vai se corromper e o Senhor não vai levar. Quando nós falamos sobre graça, existem pessoas se batizando e continuam a viver da mesma maneira. Existem pessoas que confessam a Jesus com os lábios, mas não entregam a Deus o seu coração. Existem pessoas que acham que ser livre é fazer tudo o que quiser. Mas existem pessoas que entenderam o verdadeiro evangelho, que ser livre é ser livre daquilo que nos aprisiona. E o pecado aprisiona, o pecado sufoca, o pecado mata. A Bíblia diz aqui para nós que o salário do pecado é a morte. E como é que aquele que morreu para o pecado e vive para Deus consegue viver da mesma maneira? Algumas pessoas dizem que nós não vamos para o céu por merecimento, e a palavra de Deus nos afirma isso, que nós vamos ser salvos pela fé, não é pelas obras. Mas eu quero dizer nessa noite que, apesar de o céu não ser conquistado por obras, o inferno é. E talvez alguém que esteja me assistindo, que seja, não sei, calvinista, que seja de outra ideia aí, cujo qual já estive no passado, talvez alguém olhe e fale: não, Thaís, mas a graça de Deus me salvou, sou salvo. E uma vez salvo, não tem como mais eu não ser salvo. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como é que eu posso, depois de conquistar a minha salvação, perdê-la? Talvez você nunca a tenha conquistado. Porque realmente não dá para perder a salvação. Mas, quando nós somos alcançados verdadeiramente, nós não vivemos mais para nós. Nós morremos para a nossa carne. E nós vivemos para Cristo. Porque a Bíblia diz que nós fomos, o versículo já disse, que quando a gente vivia no pecado, a gente só colheu frutos dos quais nós nos envergonhamos. E não tem como a gente aceitar Jesus, confessar Jesus, ser batizado e ainda assim viver da mesma maneira. Não foi salvo, não foi alcançado pela maravilhosa graça, porque uma vez alcançado pela maravilhosa graça, eu não tenho mais vontade de continuar praticando as mesmas coisas. Ah, Thaís, mas todos os dias nós temos que matar a nossa carne, porque os nossos desejos, eles vêm sim, mas aí também entra o domínio próprio. O fruto do Espírito que nos ajuda a conduzir as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos. E é um tema contraditório e perigoso, porque pode ferir algumas pessoas que não acreditam dessa maneira. Mas eu não vi na Bíblia, e não tem na Bíblia, alguém que uma vez convertido ao Senhor, que se arrependeu e que vivia para Jesus, ele continuar do mesmo jeito. Eu gosto muito de falar sobre o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um cara terrível.
Ele matava cristãos. Estevão foi apedrejado e a capa de Estevão foi deixada aos pés de Paulo. Deixaram as capas dele. Ele viu apedrejando Estevão. E ele perseguia os cristãos e ele matava cristãos. Só que depois que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, ele mudou totalmente a maneira dele de ser. Então, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, nós mudamos a nossa maneira de viver. Nós mudamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Aquilo que nós achávamos bom, que achávamos legal, que achávamos bonito, de repente perde a graça. E aí algumas pessoas podem olhar para você e falar: nossa, você ficou chato, hein? Não, mas é que nós entendemos o que é ser verdadeiramente feliz com o Senhor Jesus. Não tem como eu crucificar a minha carne com Jesus e eu continuar fazendo as coisas que eu fazia antes. E eu não falo apenas de pecado sexual, eu não falo apenas de promiscuidades, eu não falo apenas de adultério, eu não falo apenas de mentira. Eu falo também porque o Senhor tocou no meu coração nesta semana para falar sobre as brechas que muitas vezes nós abrimos. Nós abrimos brechas muitas vezes em nosso trabalho, quando nós não procedemos honestamente. Nós abrimos brecha com uma mentirinha aqui. Não vai fazer mal para ninguém, eu preciso fazer isso aqui. Faça uma mentirinha e passa. Eu escutei um testemunho. Ele não falou um testemunho, mas nós somos cartas vivas de Deus. Então onde nós vamos, nós temos que dar testemunho. Muitas vezes sem nem abrir a nossa boca. E foi um rapaz na loja e ele queria vender o carro dele. E o carro dele estava bastante rodado. E alguém que não trabalha lá na loja, que estava sentado assim pro lado de fora, perguntou assim para ele: quantos quilômetros está seu carro? Ele falou assim: você não vai passar seu carro na fonte da juventude? Queria dizer que queria voltar a quilometragem do carro para esse rapaz. E esse rapaz, ele não trabalha também lá, estavam os dois conversando entre eles e eu ouvi. E ele falou assim: eu não vou abrir brecha para Satanás trabalhar na minha vida. Eu não vou dar legalidade para Satanás trabalhar na minha vida. E talvez para uma outra pessoa é tão simples, é tão pequeno, não vai fazer mal para ninguém. Ele poderia fazer isso. E ele falou aquilo e eu fazendo de conta que nem estava ouvindo, mas estava aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem que aprender, Jesus, aleluia. E ele falou aquilo e aquilo me marcou de uma forma tremenda, porque às vezes no nosso dia a dia, nós fazemos algumas coisas que talvez seja natural para o mundo. Não sei com o que você trabalha, o que você faz, mas talvez muitas pessoas façam algumas coisas que são erradas, mas que você se deixa levar: vou fazer, está todo mundo fazendo. Não é porque está todo mundo fazendo que é o certo. E aí a gente se deixa levar e vai abrindo brechas aqui, vai abrindo uma brecha ali, vai abrindo. E aí a gente não entende por que Satanás está trabalhando, a gente não entende por que está tendo espaço na nossa vida, não entende por que está dando errado de repente uma coisa muito importante que você queria, uma coisa que está buscando. Nós somos livres pela graça do Senhor e nós não precisamos andar conforme os costumes do mundo. Nós não precisamos mais, e é tão precioso. Tem um louvor que eu gosto muito, que fala que nem a morte, nem a vida, é de Romanos 8, que fala também que nem a morte, nem as potestades, nem os principados, nada nos poderia separar do amor de Deus, e isso nos faz mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, então nós não precisamos dar jeitinho para fazer as coisas. Nós somos mais do que vencedores, nós somos comprados com preço altíssimo de sangue, e pela graça do Senhor nós fomos salvos, nós fomos livres. E não tem como argumentar com as pessoas que ainda estão vivendo essa super graça. Fica um conselho aqui: não argumente com quem está vivendo a hipergraça. Não argumente. Porque você vai explicar, a pessoa não vai entender. E ela vai continuar vivendo daquele jeito porque ela acha que está certo. Mas não está. Não argumente, peça para o Senhor tocar nos corações. Para de argumentar com as pessoas, discussões que não vão levar a lugar nenhum. Mas nós estamos aqui para entender o que é a graça do Senhor, para que nós possamos viver na graça. E não pense que essa mensagem era para uma outra pessoa. Essa mensagem é para nós que estamos aqui. Porque nós precisamos blindar o nosso coração e a nossa mente para viver no mundo de pecado. Mas a mente e o coração estando blindados, nós vamos passar por este mundo e não vamos nos sujar.
É muito fácil viver conforme os costumes do mundo para agradar as pessoas, mas nós não precisamos agradar as pessoas. Nós precisamos agradar a Deus. E hoje prega-se um evangelho para agradar um e a outro, que Deus vai te salvar e você vai ter vitória e você vai receber tudo aquilo que você estava esperando. Talvez o Senhor te trouxe aqui nesta noite para entregar a chave da tua vitória. Deus te trouxe aqui nesta noite para te entregar a chave do teu coração, para você abrir o teu coraçãozinho e entender aquilo que Deus quer falar e precisa trabalhar. Deus não te trouxe aqui para te dar dinheiro, Deus não te trouxe aqui para te dar casa, para te dar posse, para te dar contrato, para te dar bem. Deus te trouxe aqui para entender aquilo que precisa ser mudado e para sair daqui diferente, fazendo a diferença lá fora. O Senhor nos trouxe e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Não tem como viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Não tem como. E eu falava para o Senhor, Senhor, o que eu vou falar amanhã? Vai falar aquilo que você tem vivido e entendido no seu coração e buscado melhorar. Que você foi chamada para graça, pela graça e pela misericórdia, mas não foi para ficar de graça. Existem pessoas que aceitam a Jesus. Ah, aceitei Jesus, batizei, agora sou de tal igreja. Aí ama falar o nome da igreja, a placa da igreja. Mas continua fazendo as mesmas coisas, continua traindo a esposa, continua fazendo coisas erradas, continua fazendo aquilo que não deve, continua passando as pessoas para trás. Não, mas tá classudo, coloca um terno e vai para a igreja. Sou crente. Eu demorei muitos anos para entender que o meu cristianismo, a minha vida com o Senhor não estava naquilo que eu vestia, naquilo que eu usava, ou como o meu cabelo estava, ou como a minha unha estava, ou como o meu rosto estava. O Senhor me chamou para viver um evangelho onde eu renunciasse às minhas vontades e os meus desejos, muito mais a ver com inveja, com mentira, muito mais a ver com caráter do que com aparência, porque sabe, quando nós estamos sendo trabalhados por dentro, vem para fora. Não tem como nós chamarmos alguém que ainda não se converteu ao Senhor e falar assim, vem cá, você precisa mudar as suas vestes. Você precisa mudar a forma com que você se comporta. Não tem como. Ela precisa ter um encontro com o Senhor. E ela vai sentir o desejo de melhorar. Não tem como nós cobrarmos vestes santas de quem ainda não se santificou. Não tem como nós cobrarmos um comportamento santo de quem ainda não se santificou. E isso não é cobrado. É dom gratuito de Deus para o nosso coração. E isso vai transparecer em nós. E não é mais santo quem anda de vestidão. E não é menos santo quem anda de calça. E nós temos aprendido isso aqui para a glória de Deus. Porque nós podemos estar como eu estou hoje. Com o vestido até no meu pé. E essa manga até aqui. Quente pra caramba. Mas por dentro do meu coração pode estar podre. Eu posso parecer uma coisa. Porque é muito fácil fingir aqui. Mas quem me conhece é ele aqui, ó. Me conhece. E ele sabe ainda o que Deus precisa trabalhar na minha vida. E muitas pessoas que convivem comigo talvez saibam o que Deus precisa trabalhar na minha vida. Mas eu sei o quanto Deus já trabalhou. E o quanto Deus já moeu. E Deus vai moer a gente mesmo. Nós vamos passar por um processo doloroso, difícil. Nós vamos chorar. Nós vamos tentar indagar ao Senhor e discutir e brigar com o Senhor e falar que não. E que não aceita, e que não quer, e que não vai. E não vai fazer aquilo que Deus quer, porque você já foi alcançado pela graça e a misericórdia dEle. E está bom viver da maneira que está vivendo, mas o Senhor está dizendo, não está. Não está bom. O pastor Adilson vive falando aqui para nós sobre ter um tempo com Deus, um tempo com a família, ter o tempo para o trabalho, o tempo certinho para todas as coisas. E eu vinha vivendo uma coisa atrás da outra e estava negligenciando algumas coisas. E quando a gente começa a negligenciar as coisas do Senhor, meu irmão, não estou dizendo que depois que você faz tudo certinho vai dar tudo certo na sua vida, porque também não vai, tá? Mas eu comecei a negligenciar algumas coisas e o Senhor Deus foi, fecha uma porta aqui, fecha uma coisa aqui, fecha uma coisa aqui, até eu voltar e sentar e entender. Aí eu falei, Senhor, tá bom, o que é? Você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui. E aí eu fui devagarzinho.
tentando melhorar algumas coisas, tentando organizar minha agenda. A pastora Gilson me deu um planner, né? Ele me deu um planner e eu não usava direito o planner, colocava lá, deixava aquele planner daquela semana preenchido só e ficou lá para sempre, aquele mesmo plano que nem já tinha mudado tudo já e ficou aquele lá. E aí a gente vai entrando numa confusão. Pode perceber que nada fica certo quando a gente não está fazendo as coisas de Deus certo. A nossa casa não fica certa, o nosso trabalho não fica certo, o nosso carro não fica certo. As coisas começam a embolar. E aí eu comecei a organizar uma coisa e fui organizando outra. Falei, Senhor, só um prazo aí para tua filha, que tua filha está numa transição aqui. E aí eu fui colocando, e às vezes a gente tem que escrever mesmo, né? E vai colocando e fazendo. E o Senhor foi organizando tudo. O Senhor foi endireitando. E eu entendi que quem cumpre princípios, consegue viver na plenitude da palavra do Senhor. Consegue viver uma vida plena e feliz cumprindo os princípios. Irmãos, é muito simples, parece uma receita milagrosa, mas quando nós começamos a cumprir os princípios da palavra de Deus, Deus começa a encaminhar as coisas na nossa vida. Tudo fica organizado. Tudo fica organizado. Os nossos pensamentos. As mulheres hoje em dia são muito sobrecarregadas, tem muita coisa para resolver, e nós temos as cobranças, além das cobranças exteriores, de trabalho, de tudo, nós temos a nossa cobrança interna, porque a gente se cobra ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma filha perfeita, uma irmã perfeita, a gente se cobra de ser uma super crente, a gente se cobra, e aí vem a cobrança também da saúde, do corpo, da aparência. São tantas cobranças que nós vamos nos deixando levar. E a gente esquece de descansar nos braços do Pai. E às vezes vem insônia. Às vezes vem a perturbação da mente e a gente esquece da graça do Senhor. De quando Ele nos chamou. E Ele disse assim que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E quem está em Cristo entende que pode deixar todos os fardos aos pés da cruz. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Mas eu quero te dizer também que não existe problema que você possa resolver aqui agora. Desliga lá de fora, desliga a sua mente, desliga o seu pensamento e começa a focar naquilo que o Senhor quer falar nesta noite, para organizar a nossa mente, os nossos pensamentos. Aqueles que estão com insônia vão sair daqui nesta noite, vão deitar e vão dormir. Aqueles que estão preocupados vão sair daqui com o coração descansado, entendendo que a graça do Senhor nos alcançou e que nós somos salvos, que nós somos libertos e que não existe nenhum problema que o Senhor não possa resolver e que não existe nenhuma situação que o Senhor não possa entrar com providência. Não existe filho que o Senhor não possa salvar, não existe marido que o Senhor não possa salvar, mas não existe nada que você possa fazer sozinho. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Talvez nós temos pedido ao Senhor algo e clamado e chorado ao Senhor por uma situação específica. Mas o Senhor está trabalhando primeiro em você que tem chorado. Em mim que tenho chorado. O Senhor trabalha primeiro em nós. Deus, quando Ele vai fazer uma grande obra no meio de toda uma parentela, Ele começa trabalhando em um. Porque através daquele um, Ele vai alcançar o outro, Ele vai alcançar o outro, Ele vai alcançar o outro, e a glória dEle vai se manifestar. Aquieta o teu coração nesta noite. Você já morreu para o pecado, você já morreu para o mundo, você já morreu para as aflições, você já morreu para as tribulações. E ainda que esteja passando por um momento muito tribuloso, difícil, saiba que maior é aquele que te chamou e que te escolheu. Saiba que o Senhor está, ainda que você não possa ver, ainda que você não possa sentir, e ainda que o teu coração esteja tão preocupado que você não consiga ouvir a voz de Deus, saiba que o Senhor não te deixou, Ele não te abandonou e Ele está contigo. O Senhor está contigo. Creia nessa palavra, receba esta palavra. O Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo nesta noite. Às vezes você olha para uma situação e fala: Senhor, eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, eu agora não sou mais da lei, eu sou da graça. Por que eu tenho que passar por tanta coisa, por tantas situações? Senhor, por que eu tenho que passar por isso, sendo que o Senhor já me chamou e os meus pecados foram crucificados na cruz? Por que eu estou passando por isso? Deus tem um propósito aí. E quando você entender esse propósito, você vai, às vezes vai misturar as lágrimas com sorrisos. Às vezes a gente fica até meio assim, né? Chora e ri na presença do Senhor. Porque o Senhor começa a te mostrar o propósito. Aí você fala assim: ah, papai, eu já entendi.
Deus está te levando a um novo nível espiritual enquanto você passa por este propósito, por esse processo. Existem pessoas que entraram aqui com os corações quebrados e às vezes se questionando também. Senhor, eu não sei quem fez essa oração e quem falou assim com o Senhor. Mas existe alguém que entrou aqui nessa noite e falou para o Senhor: Senhor, por que eu tenho passado por isso? Por que, Senhor, que tem sido tão difícil? Se eu tenho te servido, se eu tenho estado aos teus pés, se eu tenho chorado para o Senhor, se eu tenho deixado o controle nas mãos do Senhor, por que está tão difícil? Mas o Senhor está contigo nesse processo. O Senhor não te deixou e nem te desamparou, Ele está aí. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Em breve você poderá cantar o hino da vitória. No versículo 7 do capítulo 7 de Romanos diz assim: que diremos então, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. É porque quando nós lemos que não pode fazer alguma coisa, aí nós sabemos que é errado. Que enquanto a gente não sabe, a gente vive no tempo da ignorância. Então está dizendo aqui que ele não conheceria o pecado se não tivesse escrito que é pecado. Não cobice, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. O apóstolo Paulo escreve isso, e alguns historiadores dizem que era como se fosse uma autobiografia. Quando ele escreve a carta aos Romanos, é como se ele estivesse falando dele mesmo. Ele fala para a igreja como um alerta, ele fala para as pessoas a quem ele escreve como um alerta, mas ele se descreve nesses versículos subsequentes. E ele diz assim: porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que havia me sido dado para a vida se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Sabe quando a gente fala que... A gente, né? Uma frase mundana que diz assim que proibido é mais divertido. A nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, quando vê que algo é proibido, desperta algo em nós a fazer aquilo. E aí você ouve: não é para cobiçar, cobiça. Não é para mentir, mente. Não é para matar, tem vontade de matar. E eu não estou falando só de morte física, estou falando de morte espiritual também. Quando nós matamos alguém espiritualmente, é tão grave quanto matar alguém fisicamente. E todas as vezes que nós vemos não pode, não pode, não pode, nós ficamos tentados. Mas aí entra a graça do Senhor Jesus e a morte de Jesus na cruz, para que nós possamos viver segundo a graça. E aí quando nós vemos não pode, para nós tanto faz, porque nós já não fazemos porque não queremos. Para isso que a graça de Deus vem, para isso que o Senhor coloca em nosso coração um anseio, um desejo pela eternidade, para que quando nós passemos por algumas tentações, porque quem nos tenta é Satanás. Quem nos prova é Deus, mas as tentações vêm enviadas de Satanás para nos derrubar. Então, quando nós passamos pelas tentações, nós podemos simplesmente passar, nós não precisamos ceder, porque nós fomos chamados para a graça do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos em graça de Deus, é disso. Não é para a gente pecar e vai: Deus me perdoa, eu pequei de novo. Deus me perdoa, eu pequei de novo. Pequei porque a graça é super abundante. Amanhã eu vou pedir perdão, hoje eu vou pedir perdão. Já ouvi uma história de uma pessoa que disse assim: então, eu fui lá, mas eu falei: Senhor, eu sei que eu estou indo fazer errado. E ela orou antes de cometer o pecado, que ela foi consciente, sabendo que ela foi fazer errado. Ela orou, falando: Senhor, eu sei que eu vou fazer errado. Eu falei: mas e aí? Não, mas aí assim, aí me contou a história. Eu não falei nada, irmãos. Consegui me segurar para a glória de Deus. Fiz uma cara de paisagem e falei assim: não, amém. Mas pede perdão para o Senhor. Tem pessoas que estão cometendo pecados conscientes porque falam que a graça de Deus superabundou, então eu sou livre para pecar e depois eu peço perdão para Deus. Graça não é atestado para pecar. E nós estamos confundindo e dando legalidade para Deus trabalhar através dessa super graça. Ele fala aqui que nós morremos e fomos crucificados com o Senhor Jesus. Já não vivemos mais para nós, vivemos para o Senhor. Então, quando nós vamos pecar consciente, é ainda pior. Nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Quando nós pecamos consciente, é terrível.
Agora, quando nós estamos na ignorância e cometemos um pecado, e depois nos traz a consciência, a vergonha, nós pedimos perdão ao Senhor, amém. Mas pecar consciente é ainda pior. Pecar consciente é tão terrível, porque você sabe, eu sei o que eu estou fazendo de errado e ainda assim eu faço. É como se todas as vezes que o marido trai a esposa e ele vai lá e pede perdão, a esposa perdoa. Aí amanhã ele vai e faz de novo, pede perdão, a esposa perdoa. Por que a gente faz isso com Jesus? Por que a gente faz isso com Deus o tempo todo? Ah, é só eu pedir perdão que eu estou perdoado pela graça. Mas espera aí. Se acontecesse uma traição, se meu marido me traísse, ele não faria isso. Jamais. Ele não faria isso. Mas caso acontecesse, aí ele pede perdão hoje, eu perdoo. Aí amanhã de novo, o que eu vou fazer? Me retirar. Tchau, querido. Pode ir para o inferno sozinho. Assim. Mas aí a gente faz isso com o Senhor continuamente, e continuamente, e continuamente, e continuamente. E aí as pessoas falam, principalmente quem vive a hipergraça, que o amor de Deus é muito grande, ousado amor de Deus, que enfrenta as coisas para me encontrar. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mas não diz, nada pode te separar da salvação de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. O livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 32, a partir do versículo 32 diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. A Bíblia diz lá em Ezequiel, no capítulo 33, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque são criaturas de Deus. E Ele criou para ser amado, para ser imagem e semelhança. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a Bíblia não diz que você não vai ser separado da salvação de Deus. A Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Deus, mas ainda Deus te amando, Deus me amando, nós podemos ser separados da salvação do Senhor. Ainda que o amor de Deus seja abundante. E mais para frente nós vamos ler um texto que vai nos falar sobre isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tristeza, a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porventura eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que se arrepende verdadeiramente tem graça, tem misericórdia, tem favor de Deus. Mas nós precisamos nos arrepender e deixar as nossas práticas pecaminosas. Nós precisamos nos arrepender e caminhar ao encontro verdadeiro com o Senhor. Porque quando nós entendemos essa palavra, que nós somos amados, que nós somos escolhidos, que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós entendemos que nós não precisamos de nada desse mundo, porque nada neste mundo é capaz de preencher um vazio que existe dentro de nós, que tem o espaço do Senhor Deus. A partir do momento que o Senhor Deus preenche os nossos corações, nós ficamos felizes em qualquer situação, em qualquer tempo. Nós ficamos felizes muitas vezes pelas perseguições, por sermos envergonhados, por sermos maltratados por amor de Cristo. Porque eu sei como é ruim ser maltratado por outra coisa que não seja pelo amor de Deus. Existem missionários morrendo, e eu sempre vou citar isso, e eu sempre vou falar disso. E todas as vezes que eu vejo algo sobre missionários morrendo por confessarem o amor de Jesus, eu vejo o quão... Fala igual a pastora Gilson, quão meia boca eu sou. Que eles estão lá morrendo e prontos para serem executados porque confessaram a Jesus, mas eles estão cantando e alegres. E nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para cantar. Nós somos livres para professar o nome de Jesus, para confessar a Jesus. Se nós quisermos sair pelas ruas aí gritando, Jesus eu te amo, Jesus o Senhor é o meu Salvador, talvez ainda não aconteça nada conosco. E eles estão morrendo alegres, porque a Bíblia diz que bem-aventurados nós somos, né, quando nós choramos, porque nós seremos consolados pelo Senhor.
Bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos por amor de Jesus. E eu não estou falando daquela perseguição que você tem talvez no seu trabalho, ou algum lugar que você frequente, que você fala, ai, alguém está com inveja de mim, está me perseguindo, glória a Deus, estou sendo perseguida. Não é dessa perseguição que eu estou falando. É da perseguição por amor a Cristo. É da aflição por amor a Cristo. Se alguém está te perseguindo por algum outro motivo no seu trabalho, melhore. Melhore. Precisamos melhorar como pessoas também, porque se nós estamos sendo insuportáveis onde a gente trabalha, a gente está dando mau testemunho de cristão. E nós precisamos dar testemunhos de cristão, onde quer que nós coloquemos os nossos pés. Tem que ter algo diferente. Eu fui abastecer o carro, simplesmente abastecer o carro, parei no posto, o menino não falou uma palavra, ele não falou nada, ele só me falou bom dia, abasteceu o meu carro, e ele foi receber e eu olhei para ele e falei assim, varão, você é crente, né? Ele falou, sou. Porque eu olhava no semblante dele, eu via algo diferente. Ele não falou uma palavra, ele não me falou Deus te abençoe, ele não me falou Jesus te ama, ele não me falou nada. Será que nós temos dado testemunho do Senhor Jesus sem mesmo abrir a nossa boca, ou piora quando a gente abre a boca? Não é porque nós somos salvos que a gente vai ser perfeito, e eu entendo isso muito, acreditem, eu entendo muito isso. Mas nós precisamos ser luz onde nós estamos. Nós não podemos, porque a Bíblia diz que, ai por aquele, por quem vem o escândalo, a vergonha. E nós estamos envergonhando ao Senhor muitas vezes no trânsito. Nós estamos envergonhando ao Senhor muitas vezes na academia, no trabalho. Nós estamos envergonhando ao Senhor num simples passeio no shopping, sendo grossa e mal educada, ou grosso e mal educado com um atendente, com um garçom, com um vendedor. Eu tenho passado por experiências como vendedora terríveis, terríveis. E às vezes eu acho até engraçado, porque ontem eu recebi uma mensagem, era 6h39 da tarde, da noite já, né? Sábado, esse horário. A loja funciona até às 13h. E tudo bem, irmãos, quando eu estou tranquila, eu respondo. Mas ontem eu não estava, porque eu sabia que eu ia pregar hoje, então eu não estava muito tranquila, não. E aí a pessoa me mandou uma mensagem, eu não respondi. E aí hoje, eu sentei um pouquinho, falei assim, eu acho que eu vou responder esse pessoal, porque continua chegando lead no meu celular, mensagem de cliente o tempo todo. E aí eu respondo amanhã cedo. Só que senão ia ficar muito, e eu já tenho muita coisa para fazer quando eu chego, falei, vou deixar para responder, mas eu vou responder uns agora, que são os mais antigos. E eu respondi para a pessoa, e a pessoa mandou bem assim, obrigada. Falei com meu marido, não precisamos comprar mais. Falei, amém. Tudo bem, Deus sabe. Deus tira um, Deus manda outro. E aí eu mandei as fotos do carro, mandei a descrição completa, tal. Mesmo, aí quando ela falou isso, aí eu entrei no perfil. Uma pessoa que trabalha também com comércio. Aí eu puxei assunto com o negócio do comércio dela. Domingo, 1h da tarde. Se eu mandasse uma mensagem para ela, para essa pessoa, domingo, esse horário, talvez ela me respondesse, talvez não. Mas se ela não me respondesse, eu ia entender, porque é final de semana. Aí quando eu respondi coisa do trabalho dela, eu vi que ela se interessou e começou a me responder. Aí eu falei, aí por fim, era só uma birra mesmo de eu não ter respondido na hora. Ela falou assim, não, então é porque eu tenho um carro assim, assim, assim. Aonde que é o endereço de vocês? Eu vou levar lá para ver se vocês compram o carro. Eu falei assim, olha como que nós, seres humanos, estamos completamente mimados, né? Eu não respondi na hora, essa pessoa ficou brava. Ficou brava que eu não respondi na hora, irmão, sábado, 6 e pouco da tarde. E a gente não consegue entender. Tem muita gente que é cristão, que se diz cristão, que faz a mesma coisa. Se a pessoa não te responder na hora, você já não quer. Se a pessoa não te atender naquela hora, você desiste. Tem gente que está envergonhando o evangelho de Jesus, sendo péssimo no comércio, tratando mal as pessoas. Quando eu tinha a minha loja, às vezes chegava alguém, eu abria e falava assim, bom dia, tudo bem e tal. A pessoa falava assim, só estou olhando. Tudo bem, querida, você pode ficar à vontade, você pode olhar o que você quiser, você pode comprar o que você quiser, mas aprenda isso também, irmãos. Às vezes a gente fala, não é nem por falta de educação, é naquilo de eu não quero atrapalhar ela, porque eu não vou comprar, então eu não vou tomar o tempo dela. Mas se a pessoa te falou bom dia, responda o bom dia. Fala assim, bom dia, só vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Responda, seja educado, exale o bom perfume de Cristo onde quer que você vá. Responda um bom dia.
Ninguém é obrigado a saber o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, o que está passando na sua cabeça, mas responda o bom dia, o boa tarde, seja educado. Ah, a pessoa demorou para me atender. Ninguém está à sua disposição o tempo todo. O mundo não está à sua disposição. Apesar de nós vivemos numa geração que é tudo rápido, é tudo agora, é tudo hoje, é 15 segundos, 10 segundos, é tudo muito rápido, ninguém tem a obrigação de estar 24 horas à nossa disposição, não. Desce do pedestal de rainha, de rei, dos seus súditos estarem todos ao seu redor fazendo aquilo que você quer. Seja educado, seja compassivo, seja paciente, se coloque no lugar da outra pessoa. As pessoas têm momentos difíceis, as pessoas têm momentos ruins. Quando eu recebo uma resposta ruim, muitas vezes eu recebo mesmo algumas respostas ruins, eu falo assim, amém, tudo bem, amém. Às vezes a pessoa assim, mas o zero tá tanto. Eu falo, que bom, querido, tá bom o preço mesmo. Porque a minha vontade é falar assim, vai lá, compra lá, faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Mas eu não posso, eu tenho que dar testemunho. Às vezes eu tenho vontade, irmãos, eu tenho vontade. Teve um que me mandou, quanto é esse carro? Aí eu falei assim, tanto. Meu Deus, eu vou passar o resto da vida pagando. Amém. Se você pode passar o resto da vida pagando, glória a Deus, Deus vai te dar condição para pagar o resto da vida. Mas se você não pode, não fala nada. Fala assim, beleza, não é para mim, obrigada. Pronto. Tem coisa que não é pra gente mesmo, mas não é que não é pra mim que eu vou ficar botando preço nas coisas dos outros ou falando das coisas dos outros. Dê testemunho. Seja amoroso. Se você vê alguém grosso, mal educado também te atendendo, fala, ô querido, Jesus te ama. Fica assim não. Você está passando por um momento difícil, uma coisa ruim aí, mas Deus vai te dar vitória. Profetiza sobre a vida da pessoa, você quebra a pessoa, porque a palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. Então, lança uma palavra positiva, a pessoa fica tão sem graça. Tão sem graça. Você vai fazer duas coisas, você vai dar testemunho e você vai plantar uma sementinha de falar, ah, esse é crente mesmo. Talvez um dia eu queira ser igual a ele. Nós temos que ser assim, porque nós somos cartas que o mundo está lendo. Não significa que é para ser bobão não, tá? Não significa. Mas é para ser firme, posicionado, entendendo que Deus que te chamou, Deus te usou, Deus está te usando e te levantando nessa terra como um profeta. Não é para profetizar, ficar profetizando aqui, botando a mão na cabeça das pessoas, profetizando só isso, não. Existem pessoas que foram chamadas para isso, mas nós fomos chamados como profetas de Deus neste mundo. Profetizando às vezes sem abrir a boca. Seja essa graça aqui, ó, na vida de alguém. Porque as pessoas não estão preocupadas com o nosso discurso, com a nossa pregação, porque se elas estivessem preocupadas com o nosso discurso e pregação, estava lotada essa igreja e a transmissão estava bombando. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Nós somos a carta de Deus que eles estão lendo. E o que eles estão vendo? O que as pessoas estão vendo? Ah, mas eu sou assim mesmo. Irmão, se eu fosse ser como eu era, estava presa ou alguém tinha me matado já. Porque, olha, tem umas coisas que Deus me colocou para trabalhar com o público. Para me amassar. Desde 2019 eu trabalho com o público. Porque trabalhar com o público, né, Celso Júnior? É uma escola de vida. Se você teve a oportunidade de trabalhar com o público já, você sabe que é uma escola de vida. A gente aprende a engolir. Às vezes vai no banheiro, chora, ou às vezes chora mesmo lá onde está na mesa, mas fica sorrir depois, está tudo bem. Nós precisamos dar testemunho e não responder às pessoas à altura daquilo que elas nos fazem ou aquilo que elas nos falam. Porque nós somos cartas de Deus para este mundo. Nós somos geração eleita, povo adquirido, nação santa. E a palavra de Deus diz para nós sermos santos como Ele é santo. Vamos ler aqui em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante fé. A fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pode ir para o outro, varão. Não de obras para que ninguém se glorie. E aqui eu quero fazer um adendo. Porque existem pessoas que estão deixando de praticar o mal e fazendo o bem. E eu dou um sacolão, eu visito uma pessoa, eu dou dinheiro para ela, eu sustento uma família, sustento... Nossa, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, sabe? Porque eu ajudo as pessoas, porque eu faço doações, porque... É muito lindo, é muito bom, continue fazendo isso. Glória a Deus pela sua vida, se você tem a oportunidade de fazer isso. Que Deus continue superabundando na sua vida para que você seja canal de bênção na vida de outra pessoa. Mas não é por isso que você vai ser salvo.
Não se glorie nisso. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, né? Quem crê e foi batizado será salvo. Aquele que crer e confessar a Jesus diante dos homens, confessar com a boca, porque com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a salvação, esse vai ser salvo. E talvez a gente fica tão nessa de, eu preciso ajudar, e querendo um ajudar mais que o outro, querendo um aparecer mais que o outro, um ser melhor que o outro, que acaba esquecendo a verdadeira essência de ajudar primeiro e também a verdadeira essência de ser um cristão. Ninguém vai ser salvo por obra. Mas sabe que nós podemos ser condenados pelas nossas obras? E muitas vezes a gente fica nessa de querer ser perfeito, querer ser um super cristão, um super crente. Mas a gente esquece que o que Jesus quer trabalhar? Coração. A gente precisa dar o nosso coração para o Senhor trabalhar. Para o Senhor trabalhar a nossa altivez de espírito, o nosso ânimo dobre, né? Que fica cocheando em dois pensamentos. Pessoas muito racionais têm dificuldade de entender a salvação do Senhor, porque tudo a gente arruma uma justificativa. Tudo. E se nós formos parar para pensar e analisar, é loucura mesmo tudo isso, irmãos. É loucura. Só que eu fiz um exercício que funcionou bem para mim, quando eu ficava muito na minha racionalidade, né? Hoje eu escolho crer. Aí amanhã eu vou escolher crer também. E depois eu vou escolher crer e todos os dias eu vou escolher crer. Porque se a gente ficar muito racionalizando as coisas, nós vamos nos perder, nós vamos perder a nossa fé, nós vamos perder a essência de Jesus ali, vai ficar perdida dentro dos nossos pensamentos, porque a gente quer justificar tudo. Tudo a gente precisa justificar e comprovar e entender. Não queira entender, queira só viver essa maravilhosa graça que te alcançou, que me alcançou. Para de racionalizar e pensar, mas meu Deus, quando eu era criança eu perguntei para o pastor assim, pastor, quem que fez Deus? E ele, dentro do que ele podia me responder, ele falou assim, Thaís, ninguém fez Deus, Deus é. Aí eu falei assim, mas ele fez Jesus. Alguém fez ele. Não é possível, alguém fez ele. Porque como que ele é e de repente ele fez Jesus e ele criou o mundo e ele já era trino? E não adianta explicar para a criança a trindade, não, que desde a fundação do mundo já existia a trindade. Não adianta explicar para a criança, irmãos, eu era uma criança. E eu fui embora com aquilo na minha cabeça. Tá, mas aí, beleza. Teve Maria engravidou, Jesus nasceu, depois Jesus morreu, se entregou por amor de nós. Jesus morreu na cruz para me salvar. E eu fiquei pensando naquilo. E confesso aos irmãos que fui crescendo e pensando. Aí teve uma época que eu falei assim, não vou pensar mais nada não. Eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia e eu vou me permitir viver a graça do Senhor. Porque nós temos que nos permitir viver esse grande amor. Nós temos que nos permitir aceitar a Jesus e falar, Senhor, eu entrego o domínio da minha vida, do meu coração. Faz dentro de mim tudo aquilo que o Senhor quiser, porque eu não vou viver mais para mim, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Para poder viver verdadeiramente o amor de Deus, nós precisamos permitir que o Senhor habite em nós. Foi falado aqui que se nós abrirmos o nosso coração, o Senhor vai trabalhar. E nós precisamos aceitar o amor de Deus também. Não é só porque Ele te amou primeiro que você já está salvo aí, beleza? Aceita Jesus, aceita o amor de Jesus, se deixa ser moldado, se deixa ser trabalhado, se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. E é muito difícil para quem é racional. Eu não sei se tem muita gente racional demais aqui. Todo mundo é racional, obviamente, mas tem pessoas que preferem pensar mais, analisar mais, são mais analíticos, são mais críticos e é mais difícil para essas pessoas crerem. Mas fica esse exercício. Escolha crer hoje. Agora, escolha crer, escolha viver o sobrenatural de Deus. Aceite o amor de Deus para sua vida, aceite a vontade de Deus para sua vida, aceite que você foi chamado, você é filho amado, e o Senhor entregou realmente Jesus por amor de você, por amor de mim, por amor de todos nós que estamos aqui, e basta nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca e dar espaço para Ele trabalhar, que nós seremos salvos. Não pelas nossas obras. E assim como eu falei que não são as nossas obras que nos salvam, que está escrito aí em Efésios. Eu quero ler 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10 em diante. Para os que praticam... Coloca a versão assembleiana aí, varão, ARC. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que forem contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado.
Você pulou, varão, não? Volta. Pode ir agora. E dou graças a quem me fez, tendo confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério. Pode ir. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Volta no versículo 8 e deixa aí. Passa mais um. A lei, ela não foi feita para o justo, mas para os injustos. Porque quem se preocupa muito com a lei, não está vivendo na graça. Porque quem vive na graça não tem a necessidade de ficar cumprindo tabelinhas. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Quem vive na graça, não quero fazer isso, não quero fazer isso, não vou fazer isso. A gente coloca muitas coisas na nossa cabeça, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Mas você quer ainda? Vamos fazer uma campanha de oração 3 horas da madrugada, todos os dias, para ser liberto. Vamos pedir libertação ao Senhor. Porque se nós estamos tão preocupados em não posso, não posso, não posso, não devo, não posso, não devo, precisa alcançar a graça de Jesus. Porque quem vive a graça não precisa mais. É isso que nós precisamos entender. Quem vive debaixo da graça do Senhor não precisa viver mais como antes. Não precisa estar preocupado com o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Só precisa estar preocupado em agradar ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz para nós agradarmos ao Senhor. Não é porque você é obediente, bonitinho, crentinho, não. Mas é porque nós entendemos a necessidade que nós temos de viver para a glória de Deus. E quem vive para a glória de Deus não é mais fornicador, não é mais mentiroso. Porque são essas obras que nos condenarão. São essas práticas que nos condenarão. Não existe lei mais para quem vive em Cristo Jesus. E nós temos que parar de ficar colocando a lei como um empecilho para servir ao Senhor. Ah, não vou virar crente, porque crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer... Irmãos, você não vai nem sentir falta das práticas de antigamente. Você não vai sentir falta, seu coração vai estar preenchido, o meu coração vai estar preenchido. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu vou estar feliz. Eu vou estar feliz. Ainda que eu estiver passando por momentos difíceis, eu vou estar feliz. Hoje eu estava aqui, estava com vontade de pular, de gritar, de sair correndo e de louvar o Senhor. Desde a semana que eu fiquei sabendo que eu ia ministrar aqui nessa noite, eu sempre me cobro muito e eu fico fazendo e metodicamente montando palavras e mensagens. E até ontem, a palavra não tinha sido confirmada ainda no meu coração. E eu falei, Senhor, eu vou viver a graça e a misericórdia do Senhor, porque eu sou mais que vencedora no Senhor. E o Senhor me deu essa palavra de graça, graça para a gente entender o que é a graça. Meu irmão, você tem a graça de Deus, você não precisa mais viver conforme os costumes do mundo. Você tem a graça de Deus, você não precisa mais viver conforme a lei dos homens. Você tem a graça de Deus, precisa cumprir a lei por obediência, por vontade. Agora não fique só cumprindo a lei, e achando que pela lei você vai ser salvo também, e pelas suas obras você vai ser salvo. Nós precisamos entender que a graça de Deus é abundante em nós. A graça de Deus te alcançou, me encontrou. E é pela graça que nós estamos aqui. E é essa graça que nós precisamos viver. Eu não preciso mais pecar. Eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais defraudar, eu não preciso fazer mais nada, porque eu tenho a graça de Deus. E ainda que eu perca tudo, se eu não perder a graça, tá bom. Não se preocupe com os seus bens. Não se preocupe com a sua família. Viva a graça do Senhor. Sempre clamando a Deus, porque minha mãe está ali. A minha mãe orou muitos anos pelo meu pai. A minha mãe orou muitos anos por mim e pelos meus irmãos. A minha mãe orou muitos anos pelos irmãos dela que estão aqui, pelas cunhadas dela que estão aqui. Orou muitos anos. A minha mãe foi sozinha, cristã sozinha, dentro de um meio de 6 irmãos. Mas aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Não desista de orar por quem você ama. Assim como a graça te alcançou, a graça vai alcançar essa pessoa também. Não desista de orar por aquelas pessoas que você considera inconvertíveis. Não existe ninguém inconvertível. A Bíblia diz que Deus inclinou o coração de um rei que estava muito endurecido, mas Deus vai inclinar o coração dessa pessoa também.
Só que para de querer pregar para essa pessoa com lei. Para de querer pregar para essa pessoa as coisas que ela não pode fazer. Começa a pregar para essa pessoa o quão maravilhoso é viver debaixo da graça de Deus. Começa a pregar para essa pessoa dizendo: olha, eu alcancei uma graça, eu quero que você alcance também, porque eu quero você dando pulos de alegria comigo. As pessoas não vão entender, a gente está passando uns probleminhas aí, mas a gente vai pular na presença de Deus e vai se alegrar, porque nós alcançamos a graça. Comece a pregar com graça, comece a falar da graça, comece a falar da alegria que é servir ao Senhor. Para de falar para ela: você não vai mais beber, você não vai mais fumar, você não vai mais fazer isso, você não vai fazer mais nada. Fala para ela assim: Deus está te chamando para viver a maravilhosa graça. Deus está te chamando para viver um novo tempo de alegria, de comunhão, de unção, de milagre sobrenatural. Deus está te chamando para viver milagres sobrenaturais, porque a provisão diária é sobrenatural, porque a cura é sobrenatural, porque a salvação é sobrenatural. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Deus te chama para algo novo e sobrenatural. Para de viver na lei, de viver como escravo, de viver, mas lá no deserto, lá no Egito eu tinha cebola para comer. Para, Deus está te chamando para comer maná todos os dias. Deus está te chamando para viver em abundância. Thaís, mas você não vai falar que a Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra? Deixa esse aí para outro falar. Nós vamos falar aqui que Deus tem alegria. Deus tem graça, Deus tem renovo, Deus tem força para entregar para você superar todos os desafios. E talvez alguém olhe para você e não entenda como é que você passa por tanta coisa. Mas Deus dá graça, Deus dá graça, Deus dá graça, Deus fortalece. Aquele que nos alcançou pela graça, nos dá graça. E é sobre essa graça que o Senhor quer abrir as nossas mentes e os nossos corações essa noite. Que nós não precisamos mais viver para o pecado, nós somos crucificados com Cristo. E se tem algo ainda que você pratica, que talvez não agrade ao Senhor e você nem saiba, ore para o Senhor nessa noite e fala: Senhor, me mostra, porque eu quero deixar as práticas antigas e eu quero viver algo novo na Tua presença.